Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui. E nesse vídeo eu vou falar referente à importância do laudo médico na perícia do INSS. Para você que tem essa dúvida, fica aqui nesse vídeo até o final que é muito importante. Então, referente ao laudo da perícia do INSS. O INSS não exige que você leve um laudo. Não. Se você não levar um laudo na perícia, isso não vai impedir que você realize a perícia lá no dia. Mas se você não levar um laudo, tem grande chance de você ter o benefício indeferido. Já você que já fez perícia na INSS, você sabe muito bem que já é difícil você conseguir requerer um benefício lá no INSS através de uma perícia aí. Porque aquelas pessoas que vão receber um benefício aí no INSS, principalmente o auxílio doença, você tem que aposentadoria por invalidez, você tem que passar por uma perícia. Então, nessa perícia é muito importante você levar um laudo para apresentar para o perito. Como eu já falei, se você não levar um laudo, você faz a perícia, mas levando um laudo já é difícil você conseguir o benefício, imagine não levando. Então, vou estar falando aqui a importância do que deve ter nesse laudo. Eu estou com um laudo aqui em mãos aqui, e para mim esse laudo que eu estou em mãos aqui é um laudo muito, muito bem feito. Lógico que está faltando algumas coisas aqui, eu vou falar o que está faltando nesse laudo. Eu não vou estar mostrando aqui, para não estar mostrando aqui tanto os dados da pessoa como os dados do médico e também a clínica também, onde foi o médico forneceu esse laudo. Então, nesse laudo aqui tem algumas coisas que é muito importante. Por exemplo, nome do paciente, que tem que ter no laudo, carimbo com assinatura do registro também do médico, carimbo do médico, que tem ali o registro do médico, o nome, e também a data que foi emitida o atestado, o laudo no caso, e também o tempo de afastamento, que tem aqui no laudo também. Às vezes, acontece muito, é muito comum a pessoa passar no médico e falar para o médico que precisa de um laudo para levar na perícia do INSS. Ele faz um laudo ali e tal, coloca seus dados, seu nome no caso, dá o carimbo dele ali e tal, coloca a data do laudo ali, mas muitas das vezes, uma coisa que você precisa e você que vai pegar o laudo ainda para fazer a perícia, prestar muita atenção se tem ali o tempo de afastamento. Por exemplo, aqui tem aqui, ó, fulano de tal precisa ficar afastado por 90 dias. Isso é muito importante, pode ter certeza, porque quando o perito lá no INSS pegar o laudo, ele vai ver aqui, beleza, tá falando aqui problema de saúde da pessoa, por isso que a pessoa não precisa ficar afastado, não tem condições de trabalhar, beleza, mas cadê o tempo de afastamento aí que essa pessoa precisa? O perito está te vendo ali pela primeira vez, ele vai ter uma noção de quanto tempo você precisa ficar afastado, por isso que precisa ter ali, especificando no caso aqui tem 90 dias, mas dependendo do caso aí, pode ser ter menos dias, pode ser mais dias, vai depender do caso, do problema de saúde da pessoa. Então, na minha, por experiência própria, eu vejo aqui o que precisa nesse laudo aqui, que deveria ter, que não tem nesse laudo, seria, por exemplo, olha só, aqui já tem todos o que eu já falei, tem os dados, beleza. O que precisa ter, tem falando aqui o problema de saúde da pessoa, por isso que a pessoa não precisa, por isso que a pessoa precisa ficar afastada, por isso não tem condições de trabalhar no momento. Mas está faltando aqui um exemplo que é muito importante que você precisa analisar aí no seu laudo. Lógico, se não tiver, é o laudo que você conseguir aí, beleza, você leva, mas se tiver isso aqui, é muito importante, que é o que a pessoa faz no dia a dia. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, a pessoa trabalha, a pessoa pode falar, ah não, mas no laudo aqui não tem falando aqui o que a pessoa faz, qual a função da pessoa, que a pessoa faz no dia a dia, mas lá a pessoa vai apresentar para o perito a carteira de trabalho. Lá na carteira de trabalho tem falando, por exemplo, a pessoa o cargo da pessoa ali, a profissão trabalha de porteiro, porteiro de prédio ali, porteiro ali, fica na portaria. Na carteira de trabalho tem, beleza. Só que na carteira de trabalho não tem especificando ali se o cara trabalha
passa o dia em pé, por exemplo. Dependendo da situação, um exemplo que eu estou dando, o porteiro, às vezes o cara pode passar o dia em pé, como também o cara pode trabalhar, ficar na portaria ali, ficar sentado, por exemplo. Na carteira de trabalho não vai estar especificando ali, é só um exemplo que eu estou dando ali. Por exemplo, também, a pessoa trabalha de gerente, está falando na carteira de trabalho, a pessoa trabalha de gerente. O perito ele pode pensar, ah não, a pessoa trabalha de gerente, a pessoa trabalha de trás de um computador, na frente de um computador, sentado, beleza. Isso é o que mais acontece, beleza, o cara trabalha de gerente, pode ser isso, mas a pessoa pode ser também um gerente que ele põe a mão na massa, que ele, por exemplo, trabalha em um supermercado aí, um gerente, ele abastece, carrega caixa, carrega peso, pode ser isso, acontecer isso também, que acontece, dependendo da situação. O exemplo que eu estou dando aqui do porteiro também. E às vezes o cara trabalha de porteiro, mas o cara ajuda também a fazer alguma coisa lá na portaria. Às vezes o cara trabalha no serviço, mas o cara, além daquela função que o cara é pago para fazer, o cara faz outras também, porque precisa às vezes. Então, para ajudar, o cara acaba fazendo também, que eu estou dando aqui do gerente. Não é a função, a profissão do gerente, não é estar carregando peso, fazendo, abastecendo num supermercado, que eu estou dando exemplo, mas às vezes não tem tantos funcionários ali, precisa, o gerente acaba fazendo. Então, é um exemplo que eu estou dando. Então, é muito importante no laudo aqui ter, por exemplo, se o cara trabalha de gerente, mas ele carrega peso, ele carrega caixa, ele ajuda a abastecer lá no supermercado, o exemplo que eu estou dando. Então, no laudo aqui, o médico coloca, por exemplo, se o médico colocar fulano de tal, precisa ficar afastado, está com um problema de saúde assim assado, não tem condições de trabalhar e carrega peso no dia a dia, fica o dia todo, por exemplo, fica em pé. Para assim, o cara está com problema, infelizmente, está com um problema no joelho, problema na coluna. Aí o cara trabalha de profissão da pessoa gerente, trabalha de gerente no supermercado, um exemplo que eu estou dando aqui. Então, o perito, ele, quando apresentar ali, a pessoa pode ter o benefício da pessoa indeferido negado por essa questão. Às vezes o perito pode imaginar, porque o INSS, lá no dia de você realizar a perícia, o perito ele leva muito em questão, é levado muito em questão o que você faz no dia a dia. Porque dependendo do problema, a pessoa está com um problema de saúde, mas dependendo da função da pessoa, tem duas pessoas aqui, um trabalha numa profissão e outro noutra. Dependendo dessa profissão aqui, o cara trabalha carregando peso, por exemplo, os dois estão com o mesmo problema de saúde, só que um trabalha fazendo uma profissão e o outro trabalha em outra. Então, essa pessoa, dependendo da situação, o exemplo que eu estou dando aqui, essa pessoa talvez ela esteja incapaz para o trabalho, porque ela trabalha numa profissão, às vezes, carregando peso, por exemplo, pegando peso no dia a dia, e essa outra pessoa aqui, talvez ela não esteja incapaz para o trabalho, está com problema de saúde, mas dependendo, às vezes a pessoa trabalha sentada, é só um exemplo que eu estou dando. Então, é levado muito em consideração isso também no INSS, na perícia. Então, é muito importante no laudo estar especificando ali o que você faz no dia a dia. Por exemplo, fulano de tal está com problema de saúde assim, não tem condições de trabalhar, precisa ficar afastado das suas atividades, porque no dia a dia carrega peso no seu trabalho. É um exemplo que eu estou dando. Então, se você conseguir um laudo assim, beleza, é muito importante mesmo se você conseguir um laudo desse. Mas se você não conseguir um laudo desse, eu sei como que funciona. Às vezes a pessoa passa pelo médico lá, o médico faz o laudo, beleza, mas não coloca isso, coloca lá seu problema de saúde, falando que você não tem condições de trabalhar, seus dados, tempo de afastamento que é importante, a data que foi emitido o laudo, o carimbo dele, beleza, é o que você tem, já tá bom, você leva, mas se você conseguir isso que eu tô falando, melhor ainda, você que vai passar com o médico aí, pede para ele colocar isso, se ele colocar, melhor ainda, pode ter certeza, mais chance você vai ter lá no INSS no dia da perícia. Eu sei casos, às vezes, casos que às vezes a pessoa passa pelo médico, como eu já falei, o médico faz um laudo lá e coloca, às vezes nem coloca o tempo de afastamento, por exemplo, às vezes esquece de às vezes, até colocar a data que foi emitido o laudo, e nisso a chance da pessoa ter o benefício negado é muito grande. Já é difícil você conseguir lá no INSS o benefício, imagine se não ter isso que eu estou falando aqui, fica mais difícil ainda. Então,
É muito importante mesmo. Se você levar um laudo com tudo isso que eu falei, você está incapaz para o trabalho, não tem condições de trabalhar, você tem ciência disso, não está tem condições de trabalhar, está com problema de saúde aí, pode ter certeza que você tem grande chance de conseguir o benefício. Não é fácil. A gente vê todo dia aí passando reportagem na televisão, relato de pessoas que muitas vezes teve o benefício indeferido lá. E justamente isso, eu tenho ciência que muitas das vezes a pessoa tem um benefício indeferido da INSS, às vezes, nem sempre, mas às vezes é injustamente sim, até porque às vezes a pessoa entra com ação judicial e lá, através de uma perícia judicial, a pessoa consegue. Depois tem a sentença do juiz e a pessoa consegue receber o benefício. Então, isso significa que foi negado o benefício lá dentro do INSS injustamente. Então, infelizmente, muitas pessoas têm o benefício injustamente lá no INSS. Às vezes a pessoa estava um bom tempo recebendo auxílio doença, por exemplo, aí se recuperou, teve o benefício negado, beleza, nesse caso aí a pessoa se recuperou, vai voltar ao trabalho, graças a Deus por isso, beleza, mas às vezes a pessoa tem um benefício negado injustamente, isso é que a pessoa fica triste nessa situação, porque imagina aí, a pessoa não está tendo condições de trabalhar e tem seu benefício negado, não é fácil a situação. Então, o laudo na perícia do INSS, pode ter certeza, é muito importante. Como também lá na perícia judicial também, é muito importante. Então, isso vai fazer a grande diferença na perícia judicial, como também lá na perícia do INSS. Lógico, também tem outros requisitos, por exemplo, como você ter os 12 meses de contribuição para você ter o direito, mas nesse caso aqui eu estou falando da perícia. Você vai apresentar a documentação para o perito lá, como também o exame aí que vai comprovar o seu problema de saúde. Olha só, a pessoa está com desgaste na cartilagem do joelho. Como que vai saber que essa pessoa está com desgaste na cartilagem? Através de um exame, de uma ressonância, de uma tomografia. Ali no exame já comprovou que você está com problema de saúde. Beleza. Agora, vamos questão também comprovar que esse problema de saúde está te incapacitando para o trabalho. Então, é um laudo caprichado, como eu já falei. E também lá na perícia, o perito ele vai te avaliar a sua documentação, como também vai te avaliar fisicamente e vai constatar, como eu já falei aqui, questão tudo isso no laudo, constatar que você não tem condições de trabalhar e vai te conceder, seja um auxílio doença ou uma aposentadoria por invalidez. Beleza? Espero que tenha dado para entender. E esse vídeo, pode ter certeza que você acabou de assistir aqui, já vou encerrar, vai te ajudar muito. Pode ter certeza disso. Siga esses passos. Lógico que tudo isso que eu te falei vai te ajudar. Não é que vai te garantir o benefício, até porque não depende de mim, nem de você, nem do médico que você passa no dia a dia. Depende do perito do INSS lá. Ele vai te avaliar e dependendo da avaliação dele, ele vai te conceder o benefício ou não. Espere de coração que ele conceda o benefício para você aí, beleza? Você não está tendo condições de trabalhar e paga o INSS e tem direito, beleza? Fica com Deus, boa sorte para você e até o próximo vídeo.